Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade e misericórdia de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de adultos da editora Betel, desse quarto trimestre de 2021, que tem por tema Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título As Bênçãos Advindas da Salvação. O textuário está registrado em Isaías capítulo 12, verso 2, que diz: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. A verdade aplicada diz: desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Temos aqui 3 objetivos, e o primeiro deles é ensinar acerca da eleição divina, segundo, mostrar o significado da predestinação, e terceiro, apresentar os propósitos da soberana eleição. O texto bíblico, ou texto de referência, está registrado em Efésios capítulo 1, 4, 5, 6, 7 e 8, que diz assim o verso 4: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. O maior presente concedido à humanidade é a redenção. Somente um Deus onisciente, onipotente e onipresente poderia planejar e realizar a redenção dos seres humanos. Então, esta é a introdução. Nós estamos estudando, desde a lição número 1, acerca da nossa eleição e quais são os propósitos da salvação de Deus, que foi a lição de domingo passado. Então, temos aqui no primeiro tópico, eleitos antes da fundação dos tempos. Então, nós vemos, irmãos, que a salvação em Cristo Jesus, ela não trata somente de livramento da ira vindoura. Ela porta consigo bênçãos, prosperidade, ou seja, bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. Efésios capítulo 1, verso de 3 a 4. Então nós vemos aqui que o plano de salvação, como falamos na lição número 1, ele não foi assim um projeto como se fosse, por exemplo, um plano B. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus, na sua presciência, nós falamos isso na lição passada, conhecendo tudo, o passado, o presente e o futuro, Deus sabia que o homem precisaria de uma redenção. A prova disso é que quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, e durante o período de 40 anos que eles andam pelo deserto, eles precisaram seguir algumas orientações de Deus para poder estarem na presença de Deus. Então nós vemos ali os sacrifícios e tudo aquilo que aconteceu no passado era uma figura ou uma sombra do que estava por vir. Como diz o texto sagrado, na plenitude do tempo, ou dos tempos, veio Jesus Cristo, que se tornou homem entre nós e pagou a nossa dívida. Então, desde antes da fundação do mundo, eu não existia, você não existia, nós não existíamos. O universo ainda não existia, a terra não existia, mas Deus já tinha tudo planejado e no tempo certo tudo viria a se cumprir. Então nós seríamos eleitos por Deus, predestinados por Deus. E essa predestinação, ela vai falar na lição de propósito. Fomos eleitos
ou predestinado para um propósito de sermos do Senhor, de adorarmos a Deus, de fazer parte da sua família. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela não trata somente do livramento da ira vindoura, da condenação eterna, da qual nós estávamos mergulhados, afundado na lama do pecado, e para nós não existia uma outra alternativa a não ser a condenação eterna. Ela porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. Ou seja, se cumprindo aquilo que já dissemos na lição anterior, o grande amor de Deus revelado através do Evangelho de João, no capítulo 3,16. Deus planeja, Deus executa a sua obra e Deus ama o mundo, a humanidade de tal maneira que dá o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um outro ponto importante é que em Cristo somos transportados de um mundo de trevas e colocados numa elevada posição, conforme registra Efésios capítulo 6, capítulo 2, verso 6 e Colossenses capítulo 1, verso 13. Então veja que o Senhor, além de nos resgatar das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos trouxe para a luz. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós hoje estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, aquele nosso estado pecaminoso, aquilo que Deus não aceitava, agora tornou-se evidente que através do sacrifício de Cristo nós fomos aceitos por Deus, fomos reconciliados com Deus e agora somos filhos de Deus por adoção e podemos chamá-lo de Pai. E Ele nos recebe como filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto importante na nossa eleição é que Ele nos elegeu. Como o homem estava espiritualmente morto em delitos e pecados, ele jamais poderia ter mérito ou algum recurso próprio suficiente para operar a salvação. Por mais rico que eu fosse, por mais rico que você fosse ou seja, você jamais poderia comprar a sua salvação. Você jamais poderia negociar a salvação. Então, foi sem dinheiro, foi sem valores monetários, foi sem ouro e sem prata que nós fomos adquiridos, porque Jesus pagou a dívida. E essa dívida foi paga através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. A nossa salvação, ela foi comprada e conquistada pelo sangue que ele derramou. E louvado seja o nome do Senhor, que hoje nós temos a liberdade de poder nos aproximar de Deus, de clamá-lo, de conversar com Ele, de termos comunhão. E se isso só não fosse suficiente, não fosse bastante, o Senhor ainda designou o Espírito Santo para estar conosco para sempre. Hoje temos o Espírito Santo conosco. Nenhum homem pode se salvar se não for por intermédio de Jesus Cristo. Nenhum homem será e terá acesso ao reino dos céus se não for por meio de Jesus Cristo. Deus derrama o seu amor para toda a humanidade, porém só serão eleitos e predestinados aqueles que o aceitarem, reconhecendo o sacrifício de Jesus como Salvador. Um outro ponto que nos chama a atenção é que a nossa eleição, ela é tão poderosa que tem validade eterna. Começou na eternidade e se estenderá através dela. Efésios capítulo 1, verso 4 e Filipenses capítulo 1, verso 6 e 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. A nossa salvação, ela começou na eternidade. E ela agora se estende por toda a eternidade. Ela não tem fim. Ela teve um início na eternidade, mas jamais terá fim. Porque fomos eleitos, fomos predestinados pelo Senhor para termos uma vida santa, uma vida separada do mundo, do pecado e de todas as coisas que Deus abomina, para sermos exclusivos do Senhor. Louvado seja o nome de Deus para sempre. E no segundo ponto, nós fomos predestinados para uma vida de comunhão. E nesse ponto, precisamos compreender que a predestinação não é como algo fatalista,
mas é como algo gracioso. Por quê? Porque fomos predestinados segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. Ou seja, irmãos, nós não fomos predestinados segundo a nossa própria vontade. Eu quero ser predestinado, eu vou ser predestinado, ou eu vou ser eleito e vou ser isso ou aquilo. Não, foi o Senhor que nos elegeu, foi Ele que nos predestinou. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que com muita frequência o verbo predestinar é interpretado de maneira equivocada. De acordo com seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Em lugar algum das Escrituras é ensinado que certas pessoas são predestinadas ao inferno. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. Então nós vemos aqui, irmãos, que muitas pessoas acreditam que umas são eleitas ou predestinadas à salvação e outras predestinadas ao inferno. Mas em nenhuma parte das Escrituras, conforme o comentarista aqui nos mostra, que alguém foi predestinado ao inferno. Pelo contrário, o Senhor está predestinando e elegendo a todos quanto creem em Jesus e o aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Se o homem não for eleito pelo Senhor, se ele não receber de Deus essa predestinação de se tornar filho de Deus por adoção, é porque ele está recusando esta salvação. Então o homem não vai para o inferno porque Deus o predestinou a isso. Ele vai para o inferno por sua escolha, pelo seu livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio e ele pode tanto escolher ir para o céu, como ele pode escolher ir para o inferno. É questão de ponto de vista, é questão de atitude e é questão de decisão. É a pessoa em si que decide. Se ele ouvir a voz do Evangelho e crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos seus pecados e o aceitar com humildade, com quebrantamento, reconhecendo o seu estado de miséria e de pecado, então ele é aceito na família de Deus e a partir daquele momento ele se torna um eleito e um predestinado para fazer parte desta família santa e desta família real, ou melhor, deste povo eleito por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto que é importante é que sabemos que tudo que Deus faz obedece a um propósito e nada existe sem uma razão de ser. Ele nos escolheu em Cristo com o propósito de que fôssemos santos e irrepreensíveis, filhos de adoção, filhos agradáveis a Ele, filhos participantes de sua herança. O interessante nós entendermos aqui, conforme está registrado em Efésios capítulo 1, verso 4, e Efésios capítulo 1, versículos 5 a 6, é que nós nos tornamos herdeiros de Deus. Até nós vamos visualizar aqui que na lei romana, por exemplo, está aí inserida na sua lição, você pode estar lendo depois, que quando uma pessoa era adotada por alguém, a lei ela era tão favorável a essa pessoa adotada que ela se tornava uma outra pessoa, podendo inclusive mudar de nome. Aquela velha pessoa que ela foi antes de ser adotada ficava para trás. Inclusive as dívidas, algum problema que ela tivesse com a lei ou com dívida, alguma coisa, tudo aquilo era anulado. O que passava a valer era a nova filiação, era a nova vida que ela estava recebendo. E da mesma forma, o Senhor nosso Deus fez conosco. Através do Senhor Jesus Cristo, toda a nossa dívida foi apagada, foi rasgada. Ele pagou o preço, anulou a dívida que pesava sobre nós, a condenação da morte que estava sobre nós, o Senhor aboliu. E agora passamos a fazer parte de toda a herança de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o que Deus tem é dividido conosco, e o que Jesus tem também será dividido conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus é exatamente Ele nos escolheu em Cristo com o propósito de que fôssemos santos e irrepreensíveis, filhos de adoção, filhos agradáveis a Ele, filhos participantes de sua herança. Olha, irmão, que coisa maravilhosa.
Talvez aqui você não tenha nada, eu não tenho nada, sou uma pessoa comum do povo, pobre, né, financeiramente falando, mas eu sou herdeiro de um reino, eu sou herdeiro de uma herança que não se tem nem noção de como avaliar, analisar isto, porque Deus não só me transformou em filho, mas Ele também me fez participante da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos predestinados para a adoção de filhos. E aí nós vemos aqui que, de acordo com a lei romana, que é o que eu citei agora há pouco, uma pessoa adotada desfrutava na nova família de todos os direitos de um filho legítimo e perdia todo o direito em sua família anterior. Perante a lei, era uma nova pessoa. Tão nova era que até as dívidas e obrigações relacionadas com a sua família anterior ficavam canceladas ou abolidas, como se jamais tivesse existido. Olha aí. Então está aqui. Hoje, irmão, você não precisa se preocupar. Tem pessoas, irmãos, que ainda vivem no passado. Parece que o inimigo fica soprando no ouvido. Como é que você pode dizer que é um cristão? Como é que você pode dizer que é crente? Você se esqueceu do que você fez no passado? Como era a sua vida? Olha, está lembrando disso? Você está vendo isso? Como é que você pode se relacionar com Deus se você ainda tem essas coisas? Irmão, clame o sangue de Jesus, repreenda o inimigo, porque a sua dívida foi quitada. Nada que mexeu com o teu passado, que manchou a tua vida no passado, faz parte dessa nova realidade, porque o Senhor apagou. Diz que o Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos problemas, nossos pecados, e dele já não lembra mais. Se Deus não se lembra daquilo que você praticou, por que que o diabo tem que ficar soprando no teu ouvido aquilo que você muitas vezes tem tirado o teu sono, tem muitas vezes tirado a tua paz? Clame o sangue de Jesus. Repreenda o inimigo, porque você agora é uma nova criatura em Cristo. Você faz parte da família de Deus. Você é um filho, uma filha de Deus, com direito a toda a herança de Deus, participante da herança. Deus escolheu para você ser santo, adorá-lo na beleza da sua santidade. É isso que você precisa ter em mente. E esquece o passado. O passado já passou, como o próprio nome diz. O passado ficou para trás. Viva o presente e caminhe para o futuro, servindo a Deus, adorando a Deus, alegrando o coração de Deus e sendo abençoado. É isso que Deus espera de cada um de nós. E em terceiro ponto, predestinados para sermos semelhantes a Cristo. E aí nós vemos aqui que os eleitos em Cristo foram predestinados para serem filhos de adoção, conforme seu propósito de sermos semelhante a Cristo. É esse o desejo de Deus, que a cada dia nós possamos nos parecer mais a Cristo, ser mais semelhante a Cristo. É por isso que Paulo diz que um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor e quando olharmos para Ele e vermos como Ele é, nós vamos olhar para nós e vamos perceber que do jeito que Ele é, nós também seremos semelhante a Cristo, porque a cada dia que passa, quanto mais nos envolvemos com Deus, com a Sua palavra, com a comunhão, nós vamos nos amalgamando. Essa palavra amalgamar, isso fala de se tornar uma só carne, um só elemento. E assim nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, da sua palavra, e é assim que um dia estaremos diante do Senhor e observaremos que seremos semelhante a Ele. Um outro ponto importante é que o propósito é sermos filhos semelhante a Cristo. Para tanto, vemos que Deus não apenas escolheu e predestinou, mas opera no seu povo, visando alcançar seu propósito. Então, através desse trabalhar do Espírito Santo, Deus está trabalhando em nós e por nós, para que nós venhamos nos conformar com Cristo, nos tornar uma só massa com Ele. E aí a palavra de Deus também nos diz que quando nós alcançamos esse padrão de a estatura de um varão perfeito, Deus nos recolhe para si. É por isso, irmãos, que muitos servos do Senhor, muitos irmãos têm ido ao encontro do Senhor, porque chegou o momento de partir. Com certeza esses irmãos, eles chegaram a essa estatura de varão perfeito e Deus o recolheu. Nós estamos nesse caminho, nós estamos caminhando, aguardando a volta de Jesus a qualquer momento, mas se Jesus não voltar coletivamente,
com certeza Ele estará voltando individualmente para cada um de nós. O importante é estarmos firmes na fé, perseverando na oração, no jejum, meditando na palavra, tendo comunhão uns com os outros, amando-nos uns aos outros como Cristo nos amou, para que possamos um dia poder entrar no céu pela porta. Porque por outro caminho não vai poder entrar, por outro lugar não entra, só entra pela porta, e a porta é Jesus. Aqui no ponto 3, nós vamos ver os propósitos da soberana eleição. E nesta sessão, o apóstolo Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Ele apresenta os propósitos de nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. E o primeiro ponto é que fomos eleitos para sermos santos. Deus nos escolheu a fim de que possamos ser santos e irrepreensíveis. É muito difícil no mundo em que vivemos sermos irrepreensíveis, mas é o que Deus exige de cada cristão. É uma tarefa que não é muito fácil, mas nós precisamos trabalhar para que possamos alcançar esse ponto que Deus exige do seu povo. Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos faz filhos para que sejamos santos, ou seja, separados do mundo, do pecado, e irrepreensíveis, ou seja, que ninguém e nem nada possa nos repreender por uma conduta errada ou por algo errado que nós venhamos praticar. Porque o amor, a honestidade tem que estar acima de tudo para podermos agradar aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. No segundo ponto, nós encontramos aqui, quando nada ainda existia, Deus planejou formar um povo, uma família de homens e mulheres, santos e imaculados para si, o que significa levar uma vida à parte dos pecadores, do mundano e de tudo que não lhe agrada. Ele deseja que vivamos de acordo com o modelo de santidade e justiça que seu Filho nos ensinou, e ele é tão rico em misericórdia e nos ama tanto que enviou seu Santo Espírito para nos ajudar a alcançar esse objetivo importante. Na minha pré-adolescência, eu sempre ouvia os pastores, os nossos dirigentes, naquelas épocas, eles sempre pregavam dizendo o seguinte: irmãos, o Senhor nos chamou para ser santo. E como santo, irmão, nós não podemos andar de mão dada com o mundo, com o pecado, com a imoralidade e todas as coisas. Quando o mundo vem com as suas novidades, nós estamos indo. Quando o mundo está indo com as suas novidades, nós estamos vindo. Ou seja, você nunca vai andar de lado com o pecado. Você nunca vai transigir com o pecado, com as vaidades. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Nós não podemos nos coadunar com o mundanismo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. É isso que nós precisamos ter em mente. Somos um povo diferente, somos um povo separado, porque fomos comprados por Jesus Cristo, fomos escolhidos por Deus, fomos eleitos por Deus, predestinados por Deus para fazermos parte desta família santa. E agora, como família de Deus, nós precisamos ser exemplos para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Até porque eles, notando você, sabendo que você é diferente deles, anda diferente, fala diferente, trata diferente, eles podem ficar curiosos e perguntar: por que você é assim? Aí você tem a oportunidade de dizer assim: eu sou assim porque eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu fui salvo por Jesus Cristo. Eu fui alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. A pessoa pode aguçar a sua curiosidade e dizer: mas como é que funciona isso? Mais uma oportunidade para você falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, evangelizar aquela pessoa, e de repente ela se torna também um herdeiro do céu, um herdeiro da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, nós temos aqui: eleitos para sermos filhos responsáveis. Veja bem, meus queridos, a nossa responsabilidade é transmitir a imagem de Cristo em nossa forma de conduta nesse mundo. Ou seja, vivermos como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Estamos no mundo,
mas não somos do mundo. João capítulo 17, versos de 14 a 16. Então aqui está o ponto-chave. A nossa responsabilidade é transmitir a imagem de Cristo. Quanto mais nos amalgamamos com Cristo, mais parecido com Ele ficamos. Mais as pessoas vão observar você e vão ver que você não é uma pessoa qualquer, mas que você é diferente, porque você tem em você a imagem de Cristo, você transmite a imagem de Cristo, você é um servo do Deus Altíssimo. E diz aqui, a imagem de Cristo em nossa forma de conduta nesse mundo. Você vai ter uma conduta excelente, ou seja, vivermos como filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Estamos no mundo, mas precisamos entender que não somos do mundo, não pertencemos a este mundo. E Jesus arremata dizendo, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Vocês seriam ovacionados pelo mundo. Mas porque vocês não são do mundo, como eu também não sou, disse Jesus, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai procurar alguma coisa para incriminar você. Mas tem de ânimo, porque vocês foram escolhidos e eleitos para fazer parte de uma família que um dia deixará este mundo de treva, esse mundo corrompido, para estar com o Senhor por um período de 7 anos, uma festa de uma semana, aonde juntos vamos nos alegrar, e a tristeza, as lágrimas e tudo mais que nos aborreceu aqui neste plano não existirá mais, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A alegria invadirá o nosso coração e a paz será permanente. E estaremos com o Senhor numa festa maravilhosa. É muito bom a gente pensar nisso. Em terceiro, eleitos para agradá-lo. E aqui nós precisamos entender que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos estar na presença de Deus adorando a Deus e ao mesmo tempo adorando ao mundo. Então devemos ser gratos a Deus por nos iluminar com a compreensão daquilo que éramos e aquilo que agora nos tornamos através do seu eterno propósito em Cristo. Ele não somente nos recebeu e nos reconciliou consigo na condição de filhos, ele também nos selou com o Espírito Santo, nos tornando sua propriedade. Irmão, você consegue imaginar o que é isso? Você consegue entender isso? Nós fomos eleitos para agradar ao Senhor. E nós agradamos a Deus nas nossas atitudes. Nós agradamos a Deus quando prestamos a Ele um culto sincero. Um culto com reverência, com temor, com obediência, com humildade. Nós não podemos jamais nos esquecer do que éramos, do que fomos e do que somos agora, depois de sermos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo. Porque se nós nos esquecermos disso, nós vamos transigir com o pecado, então nós não agradaremos a Deus. Mas como o escritor aos Hebreus diz, nós estaremos amontoando para nós um juízo, com uma expectativa de fogo, porque estaremos pecando deliberadamente, conhecendo a Cristo, sabendo o nosso estado, deixamos Jesus de lado para seguir o mundo. Nós vamos estar transgredindo a lei de Deus e não estaremos agradando a Ele, mas sim trazendo sobre nós as consequências do pecado, aonde Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E aí, nesse caso, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, perde o efeito. Porque você recebeu uma vez, mas você voltou, e a Bíblia diz que é a mesma coisa do cachorro que volta ao seu vômito para comer. O cachorro vomita e depois de algum tempo ele volta lá e come de novo. E nós não somos isso. Nós somos salvos, nós somos comprados por um bom preço. Então o passado ficou para trás e agora devemos viver em novidade de vida, agradando a Deus, adorando a Ele e aguardando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus te guarde. Você que tem acompanhado os nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe,
esses vídeos, essas mensagens nas suas redes sociais. Faça o seu comentário, ative o sininho de notificação, dê aquele like, isso é muito importante para nós. E com certeza juntos estaremos até a volta do Senhor Jesus, trazendo sempre uma palavra de fé, de ânimo e de vida eterna. Fique na paz do Senhor Jesus.